Boa tarde a mais um episódio, bem-vindos! Mais um episódio do nosso Pod Holding, o nosso canal e programa semanal sobre planejamento patrimonial da família. O nosso canal, todas as quartas-feiras, às 12h30, todas as quartas, todas as semanas, sempre juntos aqui. E hoje falaremos sobre um tema muito importante: divórcio. E na semana também, semana que vem, a gente vai falar sobre divórcio com mais detalhes, com mais novidades. É um assunto sempre delicado e muito complicado que as pessoas vivenciam, e por muitas vezes os filhos envolvidos nesse turbilhão. Como fazer para que as famílias tenham, ao invés de perda patrimonial, prejuízos financeiros e emocionais, uma solução bem eficaz, eficiente, preservando o patrimônio construído ao longo dos anos? Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Boa tarde, Antônio. Há 32 anos, militando na área do direito de família e das sucessões, os clientes sempre me procuram, querendo buscar a melhor estratégia para que não tenham um impacto negativo e que possam construir uma estratégia que realmente preserve a estrutura familiar, mesmo o casal já separado de corpos. E sabem que diariamente, em 2022, estima-se que 71 divórcios são realizados diariamente. Há muitos divórcios no Brasil. De acordo com os dados, em 2022, foram 105.922 divórcios no estado de São Paulo judicializados. Do total, 75.276 foram realizados de forma consensual e 30 mil casos houve divergência entre as partes. Vamos lá, vem entender como uma holding familiar pode transformar o seu patrimônio e a sua família. Como a gente pode evitar a perda patrimonial no divórcio com a holding familiar? O amor pode acabar, mas o patrimônio construído com tanto esforço e sacrifício não precisa acabar junto, não é mesmo? Você sabia que o divórcio é hoje uma das principais causas de perda patrimonial entre as famílias brasileiras? É isso mesmo. O casal começa a brigar e o patrimônio vai embora. Muitos negócios de sucesso foram à falência ou simplesmente porque o casal não soube conversar, não se preparou para o fim da sociedade conjugal. No episódio de hoje, você vai entender como a holding familiar pode ser a chave para proteger o que é seu, mesmo quando o casamento chega ao fim. Nós temos aqui uma história envolvente, é o caso do escritório. Claro, né, que eu mudei os nomes, são nomes fictícios, mas a história é verdadeira. Roberto e Daniela. Ele com 62 anos e ela com 57. 2 filhos de 15 e 13 anos. Eles foram casados por 20 anos e construíram juntos um patrimônio super considerável, imóveis, uma empresa familiar, um supermercado, uma rede e alguns investimentos. Mas o relacionamento não resistiu. Ela estava cansada, desanimada, desmotivada e acabou, e veio o divórcio, não teve jeito. E o que aconteceu? Começou a disputa. Quem vai ficar com a casa da praia? A empresa vai ser dividida entre os dois? E os filhos? Como é que os filhos vão ficar nesse cenário? Qual o resultado? O grande litígio. Começou uma briga, mágoas, rancores, e aí o patrimônio bloqueado,
porque em caso de separação, eu advogando há 32 anos, a primeira coisa que a gente faz é bloquear os imóveis para que não haja simulação de venda, para que não haja transferência, porque muita coisa pode acontecer, não é mesmo? A empresa ficou paralisada, o patrimônio super comprometido. E tudo poderia ser realmente evitado com um planejamento patrimonial familiar estruturado de uma forma até simples, preventiva e legal. Só que eles não conversaram sobre isso. O casamento já vinha mal, cada um já levando a sua própria rotina e ninguém conversou. O que aconteceu? Um dia veio a gota d'água, o casamento estourou e aí veio o grande litígio entre os dois, porque ninguém quer sentar para conversar. Ou seja, é uma falta de inteligência do casal, mesmo já separados de corpos, não conversarem. Então, essa é a grande dificuldade do relacionamento ali para tentar fazer um planejamento patrimonial. Por isso que não é interessante chegar a esse ponto. O que diz a lei do divórcio, né? Existe a emenda constitucional 66 de 2010, que facilitou o divórcio no Brasil entre o casal, quer dizer, ficou uma forma mais simples, bastando a vontade de uma das partes, não vai ficar casado por conta de patrimônio, isso não existe mais. A lei autoriza o divórcio. Agora, qual é o problema? A partilha de bens continua sendo um campo de batalha em todos os regimes, não tem jeito. Comunhão parcial de bens, vocês sabem, tudo que foi adquirido após o casamento é dividido meio a meio, cada um fica com metade. A comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido após o casamento, desculpem, a comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido após o casamento, 50% para cada um. Comunhão universal, todos os bens, inclusive aqueles bens adquiridos anteriormente ao casamento, também serão divididos. E a separação convencional ou obrigatória, dependendo do patrimônio individual, se tem ascendentes ou descendentes, e se for a obrigatória, mesmo os bens adquiridos depois do casamento, ainda precisa ser analisado, porque é necessário que o cônjuge comprove que ele ajudou a constituir aquele patrimônio. Então, nós temos aí um regime mais delicado que nós vamos falar em outra oportunidade. E onde que entra o grande problema? Porque todos os bens estão em nome da pessoa física. E isso, a conta, na hora de separar, de fazer a partilha, é uma outra conta que é muito mais cara se os bens estivessem em nome da pessoa jurídica. Não há controle societário ou proteção jurídica. Então, o patrimônio fica totalmente exposto, né? Ações trabalhistas, execuções fiscais, e aí também traz muito problema na hora da partilha. E tudo vai virar objeto de partilha, inclusive aqueles bens empresariais, imóveis de uso familiar, investimentos e até heranças mal registradas. Quer dizer, antes de fazer uma partilha no divórcio, é necessário trazer o casal para que haja exatamente um ajuste, como se fosse um pacto antinupcial. As pessoas não fazem o pacto antinupcial e é muito indicado e adequado fazer esse pacto antes do divórcio e não deixar a briga chegar a um ponto que as pessoas não conseguem nem mais conversar, elas não conseguem mais sentar. Essa parte, né, de um planejamento inteligente, as pessoas perdem.
por conta de um casamento desgastado, por conta, muitas vezes, de uma traição, por conta de 1 milhão de fatores que justificam o divórcio, que as pessoas não querem mais ficar casadas, mas ainda vivem juntos. Não houve a separação de corpos, né? Quer dizer, esse é um momento muito delicado que os casais precisam já entender para que seja feito um planejamento patrimonial, principalmente quando houver filhos. Esse planejamento poucas vezes acontece. Nos 32 anos, eu vi poucas vezes, somente litígios. E quando chega aqui no escritório, aquilo já está numa situação que é muito difícil a gente compor. Às vezes a gente consegue, mas é muito difícil. Isso tudo acontece porque o casal nunca conversa sobre o que pertence a cada um, o que cada um tem que exercer dentro do negócio, dentro da empresa, e aí resolvem discutir tudo naquele momento que eles estão em super conflito. E por falta dessa conversa, vocês sabem, desse ajuste, muitos negócios acabam perecendo, porque não há uma definição sobre os rumos da administração dos negócios da família. E os negócios vão desabando. E muitas vezes esse negócio termina, infelizmente, por causa do negócio. É muito triste, porque é justamente em muitos casos assim que o negócio, a empresa da família que gera o sustento daquela família por anos a fio, perece com os litígios do processo de divórcio e acaba trazendo muito prejuízo patrimonial, familiar e muito prejuízo emocional também. Agora, vamos falar um pouquinho da solução para todo esse litígio entre o casal? Existe uma solução que evita conflitos, prejuízos e esse desgaste emocional. É a holding familiar. E muitas pessoas ainda não sabem o que é. O que é a holding familiar? O que é mesmo isso? É uma empresa criada para controlar e administrar o patrimônio da família, com enormes vantagens tributárias, totalmente lícita dentro da lei, impactando diretamente nos impostos. Há uma redução incomensurável dos impostos, e é possível fazer isso. Nós fazemos toda essa eficácia desse sistema para beneficiar esses casos de divórcio, de planejamento patrimonial, porque uma certeza a gente tem, que pode haver o divórcio e pode haver o falecimento. O divórcio, a gente fala em regime de casamento, e na sucessão, a gente já fala os bens que os herdeiros terão direito. Né? Herdeiros são cônjuges, filhos, ascendentes. Então, a gente não pode misturar os casos de divórcio e os casos de sucessão. Isso a gente faz bem esclarecido nesse planejamento patrimonial, porque pode haver divórcio e pode haver o falecimento de alguém, para a gente aí fazer a sucessão dos bens aos herdeiros. Por isso, da importância de se fazer um planejamento patrimonial dentro da lei, impactando diretamente nos impostos, né, tendo aí uma vantagem econômica e também já fazendo a transição desses bens aos herdeiros, é possível. Ao invés de cada bem móvel ou imóvel estar em nome de uma pessoa física, tudo passa a ser de propriedade de uma pessoa jurídica. É uma empresa que vai funcionar somente como um cofre para guardar e administrar os bens da família, os imóveis alugados, as aplicações financeiras, tudo que tenha valor. Então, você já pode trazer isso para dentro de uma empresa, de uma pessoa jurídica.
E os bens servirão para integralizar o capital social dessa empresa. Né? Isso tudo vão virar cotas societárias, que serão distribuídas conforme o planejamento dos proprietários, e elas poderão ainda ser doadas integralmente ou parcialmente aos herdeiros, a depender do que a família pretende. Eu sempre digo que o melhor é já fazer a doação integral das cotas aos herdeiros, porque existem cláusulas e mecanismos que a gente usa nesse planejamento, deixando uma cota de muito valor aos patriarcas, que vão comandar os imóveis, vão comandar as aplicações financeiras. Os herdeiros só vão entrar quando os patriarcas faltarem. Essa é a grande vantagem, porque ao mesmo tempo você já resolve toda essa questão de divórcio, de sucessão e de um planejamento total para beneficiar esses dois casos que pode acontecer na família, divórcio e falecimento, e o imposto é o mesmo. Então já vai haver muita vantagem tributária. A gente, no planejamento patrimonial, a gente cria regras de administração entre os sócios, entre esse casal, e já a sucessão, que vão ficar registradas, convencionadas, pactuadas em contratos. Isso que é o melhor. A entrada e saída também dos sócios pode ser regulada. Por exemplo, evitar a participação de genros e noras e de terceiros, outros terceiros também. O patrimônio vai deixar também de estar vulnerável à partilha caótica do divórcio, que sempre tem despesas altas. Então, a gente tem sempre que equilibrar o patrimônio que vai ficar para ela e o patrimônio que vai ficar para ele. Equilibrar as contas, já trazer para dentro de uma pessoa jurídica. Cada um vai administrar um bem, mas todos esses bens comporão a sociedade empresarial e já farão a sucessão aos filhos. Tudo isso por meio de cláusulas específicas, cláusulas contratuais benéficas a cada um dos cônjuges. Então, mesmo divorciados, sem mais viverem juntos, sem qualquer vínculo, eles poderão tocar essa empresa. É uma empresa que tem participação societária e não uma empresa que vai gerar folha de pagamento de funcionários, ações trabalhistas, e que também vai proteger de todos os riscos da atividade empresarial. No caso desses clientes, que eles tinham uma rede de supermercados. Então, é possível fazer todo esse planejamento. O casal vai ficar no comando de tudo, ajustando a administração entre eles, já destinando os bens a um e ao outro cônjuge. Então, na verdade, a holding familiar, ela acaba sendo um grande método da família planejar a sucessão desse patrimônio, proteger esse patrimônio e, principalmente, perpetuá-lo às próximas gerações. Nós estamos sempre pontuando, né, o que é o melhor para o casal, para quem construiu o patrimônio ao longo de uma vida. Isso é maravilhoso, não vai haver nenhuma perda patrimonial. Então, pontuando para vocês as vantagens práticas em caso de divórcio, com todo esse planejamento. Vejam os benefícios: prevenção de litígios, bem pontual. A gente vai ter regras claras e patrimônio protegido em uma estrutura jurídica. O divórcio não vai virar uma guerra. Nós teremos também a proteção do patrimônio empresarial, evitar que empresas familiares sejam paralisadas, que chegam até a falência ou vendidas às pressas para cumprir uma partilha de bens. Já teve muitos casos no escritório que as partes não entraram em acordo e a empresa foi para o ralo. Essa que é a verdade.
Bem isso, uma judiação, uma grande perda. Clareza de direitos. Cada cônjuge sabe exatamente o que possui. Cotas, usufruto, rendimentos, sem confusão de personalidade ali, né? A continuidade para os herdeiros, com cláusula de impenhorabilidade, ainda que os filhos amanhã passam a ter dívidas trabalhistas ou dívidas em instituições financeiras, não vai atingir esse patrimônio que você construiu. A incomunicabilidade, independentemente do regime de casamento, genros e noras não farão parte dessa estrutura empresarial, porque são regras do direito societário e não do direito civil ali, como a gente vê no direito de família. Eles não terão direito, eles não participarão dessa sociedade. A reversão, né, as cotas societárias reverterão aos patriarcas, em caso, por exemplo, de falecimento de um dos filhos, pode acontecer. Por isso que o patrimônio se mantém na linha consanguínea. Ele vai respeitar essa regra da consanguinidade. A administração profissionalizada vai haver. Mesmo após o divórcio, a gestão patrimonial vai seguir um modelo profissional, com cláusulas que as pessoas têm de respeitar. Os sócios necessitam, precisam, é obrigatório respeitar essas cláusulas, com regras definidas em contrato, elaboradas entre o casal. É a melhor solução para os casais que queiram se divorciar. Não existe forma melhor de se divorciar com esse planejamento patrimonial por meio de uma holding familiar. Isso traz muita tranquilidade ao casal, preserva o patrimônio. Então, não existe uma regra melhor, uma forma melhor de se estipular aí entre o casal. Já me mandaram até dúvidas aqui no direct. Boa tarde, Marinalva Moura, Natália Cruz, muito boa tarde. Podem colocar aqui as dúvidas que vocês tiverem sobre o tema divórcio, planejamento patrimonial, alguma dúvida sobre holding familiar. As dúvidas são muito comuns, né? A gente muitas vezes embaralha tudo, a questão do direito de família, com o direito das sucessões, regime de bens entre os cônjuges e como funciona a sucessão ali de quando a pessoa, né, não existe mais, o que vai acontecer ali com os bens, toda a parte da sucessão, quer dizer, as pessoas muitas vezes confundem isso, né? Podem deixar aqui as dúvidas. Eu recebi agora aqui no direct as dúvidas que são bem comuns também, né? A primeira, preciso estar em processo de divórcio para criar uma holding familiar? Não. O melhor momento para se planejar é durante a união, quando há diálogo e alinhamento ali entre o casal. Porque se espera muito, chega na hora das mágoas, das brigas, aí é muito difícil a gente compor. Muitas vezes a gente faz 1, 2, 3, 10 reuniões e o casal ainda fica ali cheio de mágoas e eles não chegam a uma composição amigável. A segunda pergunta aqui. É possível proteger os bens sem excluir o cônjuge? Sim, a holding não é uma forma de esconder patrimônio, de burlar a lei, de fazer um envio do dinheiro para fora do país, como a gente fica sabendo naquela época dos políticos, para driblar o fisco, o poder judiciário, não. Não é isso. O melhor momento é agora. A holding familiar, ela é totalmente pública. Todos os órgãos do governo são avisados.
Não há nada, um jeitinho embaixo do pano, não existe isso. É uma forma lícita, totalmente legal, de organizar o patrimônio e, ao mesmo tempo, ambos podem ser sócios. Não existe ilegalidade, é tudo dentro da lei. Então, é a forma mais lícita e organizada de se proteger o patrimônio. Depois, a terceira, funciona para quem já é casado, claro. Inclusive, é a mais importante ainda nessa situação, é fazer o planejamento enquanto casado, para que não se acirrem os ânimos, né? Outra pergunta, se eu quiser doar para os filhos depois, pode sim, a holding permite a doação de cotas com cláusulas de proteção. Você vai fazer ali uma cortina, você vai proteger, sem que você perca o controle sobre esses bens. Você vai administrar, você vai organizar, você vai comandar as contas bancárias, os imóveis alugados, o recebimento dos aluguéis, comprar, vender imóveis também, como você sempre fez. Só que tudo vai estar em nome de uma pessoa jurídica. Porque a lei brasileira traz muitos benefícios para quem forma uma pessoa jurídica, não mais na pessoa física. Tire tudo do CPF, esquece o CPF, porque o CPF morre e o CNPJ não. Ele vai de geração em geração. Uma empresa vai de geração em geração e tudo que ela tem dentro, todo o seu patrimônio. Percebem como funciona? Tá claro, tá fazendo sentido para vocês aqui a minha live, os comentários? Escrevam aí para mim no chat se está claro, se está complicado, porque muitas vezes a gente, né, desenvolve o tema e as coisas não ficam tão claras. Então, construir um patrimônio, a gente já sabe que dá muito trabalho. Proteger exige inteligência. Planejar é uma forma madura e consciente da gente amar a família. Mesmo quando o amor conjugal chega ao fim, é necessário a gente planejar, a gente colocar ali uma metodologia de proteção ao patrimônio que a gente adquiriu ao longo dos anos. Isso é muito importante, ainda quando o amor chega ao fim. O divórcio pode também ser o fim de uma história, mas ele não precisa ser o fim do seu patrimônio, e muito menos o início de um conflito sem fim. É possível planejar, é possível evitar uma grande perda patrimonial. Bom, se não tem nenhuma dúvida aqui, era isso que eu tinha para tratar hoje com vocês. Se vocês têm dúvidas sobre esse assunto, coloquem aqui nos comentários. Ou vocês podem também mandar um e-mail para mim, ali no meu perfil no site, aqui abaixo do vídeo, tem um link, né, que vocês já vão ser direcionados à minha página, no e-mail santiagolohas@gmail.com. A sua pergunta individual sobre essa questão, você pode deixar para que a gente possa compartilhar até de uma forma anônima, ou também, caso de algum conhecido que possa estar passando aí por um divórcio e que, inclusive, possa fazer uma holding familiar para preservar os interesses dos filhos, o interesse da família. Tá bem? No próximo episódio, na quarta-feira que vem, às 12h30, toda semana a gente faz aqui mais um episódio. Nós vamos aprofundar ali sobre divórcio e holding familiar. Na próxima quarta-feira, aqui no nosso canal. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, curta, ative o sininho para ser avisado. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precise proteger
o que construiu para que não haja perda patrimonial. Boa tarde a todos, Antônio, Marinalva, Natália Cruz. Eu estou sempre à disposição. Todo dia eu posto novas informações, eu faço novos vídeos e semanalmente aqui no YouTube. Uma boa semana para vocês. Até quarta-feira que vem. Beijos, fiquem com Deus e muito obrigada pela presença. Até!